6 jogos, 6 vitórias, seguimos firme em busca do tão sonhado título da Premier League. Vem comigo pro pós-jogo de Liverpool 2, Chelsea 1. Fala, caminhantes, aqui é o Nilo Santos. Nós vamos falar hoje sobre a 6ª vitória em 6 jogos do Liverpool, que vem ampliando aí uma sequência de 15 vitórias consecutivas, contando, claro, o final da temporada passada, 7 jogos consecutivos ganhando como visitante também, contando a temporada passada. O único time a completar 6 vitórias em 6 jogos por 2 temporadas seguidas, e também o jogo de número 150 de Jürgen Klopp à frente do Liverpool. Liverpool 2, Chelsea 1. O jogo foi pela 6ª rodada da Premier League. O árbitro foi o Michael Oliver para um público de 40.638 pessoas em Stamford Bridge. E aqui eu já quero abrir o primeiro parênteses. Parabéns para a torcida do Liverpool, que cantou demais, por vezes sobressaiu a torcida do Chelsea, que era a maioria, como normalmente é, no Stamford Bridge. A repórter Nathalie Gedra, da ESPN, mesmo na sua intervenção ali da transmissão, disse que o Stamford Bridge cantava só de um lado em determinado momento, era a torcida do Liverpool pulsando com a ótima fase do time e o ótimo jogo que o time de Jürgen Klopp fez. Falando sobre os 11 iniciais dos times, o Chelsea veio com Kepa no gol, na lateral direita Azpilicueta, que teve um gol anulado, na zaga Christensen, que saiu para a entrada do Zouma, Tomori, o ótimo zagueiro do Chelsea, revelação aí do Chelsea, o Emerson, ítalo brasileiro, que saiu machucado também para a entrada do Alonso, o Kanté no meio, Kovacic e Jorginho, e na frente o Mount, o Abraham, que saiu para a entrada do Batshuayi, e o William, o outro brasileiro. Desses, Tomori, Alonso e Kovacic foram amarelados. Já o Liverpool teve Adrian no gol, mais uma partida excepcional do goleiro espanhol. Arnold na lateral direita, ótima partida do nosso lateral. Na zaga, Matip, Soberano e Van Dijk. E o Robertson na esquerda. No meio-campo tivemos Fabinho, que também tomou amarelo, o Henderson e o Wijnaldum. Henderson, que saiu para a entrada do Lallana. E na frente o Mané, que saiu machucado no segundo tempo para a entrada do Milner, que também foi amarelado. Bob Firmino, que fez o gol também, e o Salah, que saiu já no finalzinho do jogo para a entrada do Gomes. O jogo começou com o Liverpool empurrando o Chelsea para o seu campo de defesa, dominando as ações, tocando bola, mas sem uma chance tão clara de gol. Mas foi muito gostoso de ver como o Liverpool se sente bem em jogos grandes, em jogos contra equipes que lhe dão um desafio, que equipes que o atacam também, ele se sente bem, as peças parecem que rendem mais, os jogadores querem mais o jogo, e o time todo se comportou muito bem, dominando, empurrando, como eu disse, o Chelsea, e o Chelsea saía em contra-ataques também, oferecendo algum perigo. Em um dos ataques do Liverpool, Christensen fez uma falta na entrada da área. Na cobrança dessa falta, o Salah rolou pro Arnold, que acertou um chute na gaveta do Kepa, um chute indefensável, abrindo o placar, Liverpool 1-0. Com o Liverpool dominando as ações e jogando no campo de ataque, empurrando o Chelsea pro seu campo de defesa, a nossa defesa adotava aquela coisa que eu não gosto muito, que é a linha de impedimento. O limiar ali pro erro tá muito perto, e um desses erros foi quando o Abraham saiu cara a cara com o Adrian numa intervenção sensacional. E aqui eu quero abrir um outro parênteses de que achado que foi a contratação desse goleiro espanhol, o Adrian, que estava sem clube, veio de graça e supriu uma necessidade onde nós todos já achávamos que nós teríamos um ponto fraco na nossa temporada, que seria a falta do Alisson, que saiu machucado na panturrilha no primeiro jogo lá da temporada contra o Norwich. No entanto, o Adrian participou de vários momentos decisivos, esse contra o Abraham foi um deles, sem contar contra o próprio Abraham, naquele pênalti que ele defendeu na disputa, onde nós tivemos ali o nosso título da UEFA Super Cup. Logo após isso, o Chelsea chegou ao gol, só que foi anulado, porque no início da jogada, Mason Mount estava impedido. Agora, um momento onde a nossa linha de impedimento funcionou e funcionou bem. No decorrer da jogada, o Azpilicueta acaba fazendo gol, mas a arbitragem rapidamente, sem nenhum coré-coré, sem nenhuma demora, sem dedinho no ouvido, já cancelou o gol ali, o VAR já atuou, o André Marriner, que estava no VAR nesse jogo. Em uma resposta para acabar com o ímpeto do Chelsea, baixar a poeira ali daquela possível reação que o time de Londres poderia ter, uma falta pela esquerda agora, o Arnold é quem rola a bola, o Robertson cruza para uma chegada de praticamente um chute de cabeça, né? Porque foi uma cabeçada tão forte do Firmino ali na linha da pequena área que o Kepa ficou sem reação, uma cabeçada indefensável, 2-0 para o Liverpool, um jogo onde estava totalmente dominado e parecia até que poderíamos chegar ao terceiro gol ainda no primeiro tempo ou talvez no segundo tempo, caso continuássemos desse jeito. Porém, veio o segundo tempo. E com a vinda do segundo tempo,
O Mané, como eu disse lá quando eu falava das escalações, saiu por cansaço. O Klopp chegou a falar em pernas mortas, né? Em perna morta. Ele, além disso, ele levou uma pancada ali na região do joelho. Não acredito que vá ser uma preocupação pro decorrer da temporada, contusão ou nada assim. Apesar de que o Liverpool tem um jogo mais tranquilo, onde ele vai poupar bastante gente. No final do vídeo eu falo sobre esse jogo, que vai ser no meio de semana agora. Mas a saída do Mané para a entrada do Milner diminuiu um pouco o ímpeto do Liverpool no jogo. Chamou o Chelsea cresceu, a torcida inflamou, e isso foi algo que me incomodou um pouco, a forma com que o Liverpool aceitou o Chelsea no seu campo de defesa. Porque não tem problema até recuar, entender como que o jogo tá, o problema é não oferecer nenhum perigo de contra-ataques, o Salah tendo más decisões, o Ainaldo tendo más decisões nas puxadas de contra-ataque. Então não foi muito bem arquitetado essa saída para o contra-ataque do Liverpool. Com isso, o Chelsea fez o que o Liverpool fez no primeiro tempo. Ocupou o campo de ataque, pressionou o Liverpool, nos encurralou em determinados momentos, foi um verdadeiro Deus nos acuda. E em uma dessas jogadas, numa jogada individual do Kanté, driblou um, driblou dois, em um momento onde o Henderson deixou pro Fabinho, o Fabinho deixou pro Henderson, acabou que ninguém foi, e o Kanté acertou um chute indefensável pro Adrian, um golaço do francês, deixando o placar 1 pro Chelsea, 2 pro Liverpool, e tava ali aberto o pandemônio em Stamford Bridge, torcida inflamou, e aí foi aquele verdadeiro Deus nos acuda no final do jogo. Foi onde apareceu o gigante Matip, o zagueiro que cresceu muito com a chegada do Van Dijk, mas tem tido partidas exuberantes, e essa foi uma delas. Pra mim, o homem da partida. Tirou tudo por cima, ganhava as divididas pelo alto, por baixo, antecipava, ligava alguns contra-ataques, ou então chutava a bola pro mato. Interessantíssima partida do nosso zagueiro, e livrou ali a gente de talvez um empate que a gente poderia sofrer muito frustrante no final do jogo. E aí eu abro mais um parênteses aqui agora. O Liverpool há 2 temporadas era o time que tomava esse tipo de empate, a nossa defesa não conseguia suportar, então méritos para o Klopp e para o sistema defensivo, que evoluiu nesse sentido, e agora nós conseguimos segurar, sofrer ali a pressão, por mais que o coração venha na boca, mas a gente sofre bem e consegue manter o resultado da vitória por 2-1. No final, como eu disse, a entrada do Gomes foi só ali para povoar um pouco mais a nossa defesa, garantir mais um jogador para espanar as bolas e também para ganhar um certo tempo, visto que a substituição já foi no finalzinho, já no período de acréscimos. E uma outra nota que eu tenho que dar aqui é uma nota de desaparecimento total do Lallana, que entrou no lugar do Henderson, ainda no final do segundo tempo, mas com algum tempo para aparecer. No entanto, ele nem puxava contra-ataque, nem fazia um número no meio. O Lallana foi um completo zero à esquerda nesse jogo, e eu não sei por que o Klopp optou por ele. Talvez pelo próximo assunto de agora, que é o jogo do meio de semana. Jogo válido pela Copa da Liga Inglesa, vamos enfrentar o MK Dons no meio de semana, quarta-feira, e eu espero, imagino e eu acho que o Klopp precisa poupar vários jogadores nesse jogo. Dá muita rodagem, talvez pro Brewster, que eu tenho pedido ele várias vezes nos vídeos aqui, pro Shaqiri, pro Oxlade-Chamberlain, o próprio Lallana, o Milner, são jogadores que podem entrar nesse jogo e ter minutos aí, ganhar minutos para poupar também os outros, porque no final de semana já tem Sheffield United fora de casa também, e nós precisamos capitalizar, porque daqui a pouco vem Manchester United e Tottenham em sequência, e em novembro nós temos o confronto contra o Manchester City, que é o segundo colocado. Falando em segundo colocado, tô colocando na tela agora para você a tabela da Premier League. Estamos em primeiro, 6 jogos, 6 vitórias, como eu disse, 18 pontos e 12 gols de saldo. 5 pontos atrás está o nosso concorrente, nosso principal concorrente ao título da Premier League, que é o Manchester City. Então precisamos manter aí essa diferença, capitalizar em jogos contra times pequenos, vamos dizer assim, né? Onde não se pode perder pontos. O City perdeu para o Norwich e nós vencemos, numa vitória onde as pessoas acharam que nós tiramos o pé, não poderíamos tomar aquele gol que nós tomamos, mas tá aí, ó. O Norwich venceu o City, o Norwich deu trabalho contra outros times grandes como o próprio Chelsea, então foi uma ótima vitória aquela da primeira rodada por 4-1. Então é isso, pessoal, coloca aqui embaixo o que você achou. O que você achou desse jogo, o que você achou das substituições, dos jogadores que entraram, dos gols, você gostou da partida, você acha que o Liverpool recuou demais? Coloca aqui embaixo a sua opinião que eu vou conversar com você. Eu adoro conversar com vocês aqui nos comentários, a gente bate um papo bem legal sobre os jogos, sobre o pré-jogo, pós-jogo e tudo aquilo que vem acontecendo com o Liverpool. Ah, se você não é inscrito, inscreva-se aqui, tá aqui embaixo, no botão se inscrever, ativa o sininho para você receber as notificações quando a gente colocar um novo vídeo e deixe seu like que vai ajudar esse vídeo a ser difundido aí pelo YouTube afora. Tá joia? Afinal, aqui você não caminha sozinho. Até a próxima!